aí, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar de uma coisa que eu duvido que ninguém tenha passado por isso. Você já passou por algum perrengue no seu trabalho? Acho que todo mundo tem história pra contar. Então eu vou falar pra vocês alguns perrengues super comuns aí que eu já passei, você já passou também. Vou contar uma história sem noção, fica ligado que eu vou contar no finalzinho do vídeo e também como a gente pode melhorar um pouco e diminuir aí esses perrengues no nosso dia a dia. Então fica ligado até o final do vídeo. Eu tenho tanta história pra contar aí nos lugares diferentes que eu trabalhei, uns perrengues que eu já passei. E assim, gente, isso acontece acho que com todo mundo. Primeiro perrengue que vem na minha cabeça quando eu penso assim no trabalho, que eu fico meio é quando o pessoal vem pedir alguma coisa de última hora. Isso já aconteceu com vocês? O povo vem de última hora, vem pedir uma coisa que falam que é super, hiper, mega importante. E se fosse importante, vamos ser sinceros, não chegaria talvez de última hora. O pessoal pede alguma coisa e aí é uma coisa super complexa, super difícil de fazer e te falam, olha, eu preciso disso para daqui uma hora. E aí depois você começa a procurar ali, conversar com o outro, né? Você se mata, vai, corre pra conseguir entregar. E aí você começa a perguntar pra um, pra outro, e você fala, essa reunião aí que precisava desse material super importante tá marcada há quanto tempo? tá marcada há 2 semanas. Alguém esqueceu alguma coisa aí, né? Gente, e as pessoas, geralmente quando pedem essas coisas de última hora, elas esquecem totalmente a dificuldade ali que tem pra fazer certas coisas. Então, elas acham que a gente é uma máquina e que fazer aquilo é em 2 minutos, então vai, ó, preciso pra daqui 1 hora, como se você não estivesse fazendo nada. Isso já aconteceu com vocês? Bom, e aí tem outro perrengue aí que também muita gente já deve ter passado, que é quando você tenta falar alguma coisa em alguma reunião e tudo mais, e alguém te corta no meio do raciocínio. Eu, particularmente, a minha memória não é das melhores. Então, quando alguém me corta e eu tô numa linha de raciocínio, muitas vezes acabo esquecendo o que eu ia falar. Isso é péssimo, porque às vezes era uma ideia legal, era uma sugestão legal. Além de tudo, é super chato, né? Você tá falando alguma coisa, a outra pessoa parece que nem tá escutando o que você tá falando e vai lá no meio e te corta. Isso já aconteceu com vocês também, imagino, né? A gente vê que isso é até uma falta de respeito. É um pouco de não conseguir segurar um pouco a ansiedade e escutar o que o outro tem pra falar e estar aberto a outras ideias de outras pessoas que sejam diferentes da sua. Além do que, a pessoa não deve estar prestando atenção no que você tá falando. É super chato, a gente fica super sem graça e tem gente que faz isso toda reunião. Fala sério. Então assim, né, até mesmo se você é um pouco afobado e aí quando vem as ideias tal, dá uma notadinha ali, né, depois você fala e espera o outro terminar de falar. Porque outras pessoas podem ter a mesma dificuldade que eu, que é quando é interrompida no meio da linha de raciocínio, pode esquecer o que estava pensando. Gente, agora outro perrengue que acho que todo mundo passa ainda mais fazendo home office, que é ligações e reuniões em uns horários que você fala, não tem como a pessoa marcar uma reunião nesse horário. Reunião meio-dia, então, amigão, a não ser que tenha alguma coisa assim explodindo no mundo, reunião na hora do almoço, ninguém merece. Eu, particularmente, a minha mente, assim, quando eu tô com fome, eu fico irritada, eu quero comer, e aí a pessoa marca a reunião na hora do almoço, tá todo mundo na reunião querendo já sair, todo mundo já entra querendo sair. E também tem aquelas pessoas, me falem se vocês conhecem, aquelas pessoas que te ligam do nada pra perguntar um negócio desse tamanho, sabe? E aí, às vezes, você tá fazendo outra coisa super concentrado e tal, então não custa, né, mandar uma mensagem antes. Hoje em dia tem o WhatsApp, tem Teams, tem Skype, tem várias ferramentas. Poxa, às vezes é uma pergunta tão simples, manda uma mensagem, você não sabe se a pessoa tá ocupada ou não, mas tem gente que faz isso e não quer nem saber, te liga, às vezes você já tá em outra ligação, a pessoa mesmo assim te liga, ninguém quer saber. E, além do que, tem essas milhares de reuniões que não resolvem nada. Não sei se vocês já participaram dessas reuniões, que você entra, você não sabe pra que você tá lá, você não sabe qual é o objetivo, e aí entra, aí começa a falar de uma coisa, aí desviam pra outra, no final não resolveu nada.
ou são aquelas reuniões que a gente chama de reuniões que poderiam ter sido um e-mail. Às vezes uma reunião para uma coisa tão pequena, tão simples, que às vezes uma troca de e-mail seria super rápida. Duvido que isso não tenha acontecido com vocês. Gente, e agora, antes de dar umas dicas aí de como a gente pode mudar um pouco aí esses perrengues, né? Pelo menos como eu tento melhorar um pouco, eu vou falar pra vocês uma história que, assim, sem noção nenhuma. É uma história sem noção. Em um dos meus empregos, né? Eu trabalhava lá e era um ambiente que tinha umas 10 pessoas, mais ou menos, no escritório. E o meu chefe sentava do meu lado. A gente tinha uma baia assim do meu lado. Gente, ele cortava a unha com o trim do meu lado. Vocês têm noção? Eu falava, toda vez que ele pegava o trim, eu falava, pelo amor de Deus, você não vai cortar a unha do meu lado. Aquele negócio que a pessoa corta a unha e vem e bate em você. Vocês já pensaram em alguma coisa assim mais nojenta? Eu quero saber, conta pra mim aí embaixo se você tem uma história sem noção assim. Gente, inclusive, vamos fazer uma pausa pra falar. Se você corta a unha, pode ser no trabalho, que eu já acho que não tem muito a ver, mas na sua casa também, não corta a unha perto das outras pessoas. Isso é tipo uma arma. Você corta a unha bate no amiguinho, não é legal. Fica a dica aí, não tem nada a ver com o trabalho, mas, né, dica de amiga aqui. Bom, e aí pensando em tudo isso, eu falei algumas histórias que são super comuns e que já aconteceram comigo várias vezes. Quero saber as histórias de vocês, mas como eu posso mudar isso de certa maneira? Acho que uma coisa muito importante é a gente dar feedback. As pessoas podem falar, Ai, que saco, feedback, ai, palavra da moda, tá. mas gente, a gente precisa falar pras pessoas. Às vezes a pessoa ela nem percebe. Então, sei lá, aquela pessoinha que toda reunião corta todo mundo que tá falando, às vezes ela não faz por maldade, ela tá fazendo porque é o jeito dela, ela tem uma ansiedade ali dentro. E tem gente que nunca falou pra essa pessoa, principalmente quando é de cargo mais alto, né? Aí eu vou falar, não vou falar, né? Porque ele é chefão, ela é chefona, não vou falar. Gente, tem que falar sim. Olha, fala de uma maneira tranquila. Olha, queria conversar com você rapidinho. Toda vez que a gente vai numa reunião, você geralmente corta as pessoas e fica meio chato, porque aí perdem a linha de raciocínio, a pessoa fica sem graça e depois não fala mais. Feedback é super importante. Tem muitas atitudes das pessoas que elas fazem sem pensar e já por ter mania daquilo. Então a gente precisa falar. Independente de cargo, independente de situação, é muito importante que a gente fale. É só ter um jeitinho que dá pra, né, falar. Outra coisa importante é ter atenção para ver se você não tá sendo sem noção do negócio também às vezes. Eu mesma, eu gosto de falar, né? Então, eu tô nessas reuniões, às vezes eu acabo, veio uma ideia, eu já falo. Então você tem que prestar atenção, porque com certeza essas experiências aí vêm muitas vezes da gente. É a gente ligando num horário nada a ver, é a gente marcando reunião porque a gente tá desesperado, é a gente pedindo alguma coisa de última hora pra alguma área porque a gente esqueceu e não anotou. Então se observe também e tente melhorar. Porque também não adianta a gente só ficar dando feedback, ficar apontando um amigo, ficar apontando fulano, ciclano e a gente não tá tendo uma atitude legal também. Então a mudança também começa dentro das nossas atitudes. Então presta um pouquinho mais de atenção e tenta melhorar também. Você ser um exemplo, isso dissemina muito mais do que você só apontar o dedo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tenho muita história doida aí de trabalho, de perrengue, e eu quero saber as histórias de vocês, então deixem aí nos comentários. Eu acho que depois eu vou até fazer uma série aí de perrengue chique que a gente vai passando no dia a dia no trabalho. Inclusive uns perrengues que eu falei aqui a gente acaba passando até na vida pessoal também, né? Então se inscreva no canal, ative as notificações, espero que vocês tenham gostado e vamos juntos passar por cima desses perrengues e ter um dia a dia um pouco mais leve. A gente merece, né? Fala sério. Beijo, gente!